Ok, estamos de volta com a terceira parte do nosso programa de hoje. Você já está se acostumando, todos os dias a partir de 1 da tarde nós temos encontro aqui na sua TV Rio Branco. Agora muito mais cultura, informação, cidadania para você. Né? TV Rio Branco Cultura, parceria que chegou para ficar. São 13 horas e 31 minutos no Acre, pontualmente. Meu amigo Wendel, eu enviei para ti agora há pouco uma foto lá no espaço Herbalife da minha amiga Rosângela. Se estiver no ponto, coloca aí, por gentileza, que tem aniversário, tem aniversariante. E no final do programa também prepara aí a foto da patroa, da Patrícia, porque mesmo tardiamente vamos prestar aqui uma homenagem. Tá no ponto aí? A foto que eu te enviei? Se não tiver, deixa para o final do programa, tá bom? E a gente segue aqui em sequência com o... Desculpa aí a redundância. Segue sequência é ótimo. Esqueça o que eu falei, gente, por favor. Deputado, afinal de contas, eu acho que nos últimos 5 anos nós não vimos tanto assim, eu não diria assim, no que se refere a ânimos acirrados, mas de um prolongamento de uma sessão que deu o que falar e no final a oposição acabou não conseguindo o objetivo, que era um pouquinho mais de reajuste. E aí? 5,42. De fato, Muniz, eu ainda não tinha visto tanta mobilização e movimentação por parte dos servidores públicos como nos dias de ontem, salvo na reforma da Previdência, que foi um pouco mais intenso e que o governo mandou fechar ali toda a Assembleia Legislativa com grade e policiamento naquele período. Mas ontem, os servidores lá cobravam 2 questões que eu considero elas balizadores da mobilização. A primeira, eles queriam melhorar mesmo seus salários, porque a inflação cresceu demais, os produtos todos subiram e o poder de compra dos seus salários, que já há 3 anos não recebiam nenhum reajuste, está cada vez menor. Ou seja, o servidor passando dificuldade real, né? E esse foi o primeiro balizador de toda essa mobilização das mais diferentes categorias. Mas o segundo elemento de mobilização foi a promessa, ou as promessas que o atual governador, o Gladson, fez ao longo dos 3 anos e também no período eleitoral. Por exemplo, a titulação da Polícia Militar estava sendo cobrada lá de forma ostensiva, O policiamento civil também estava cobrando. Cada categoria ali exigindo o seu... Isso, exigindo não só aquilo que convencionalmente se espera, que é o reajuste de acordo com o crescimento inflacionário, que de repente algum ganho real, mas também uma promessa que foi feita no período eleitoral e que o governador até agora não conseguiu cumprir. Nós não abrimos aqui espaço para as pessoas participarem, fazerem interagir com a gente, mas os que nos conhecem mais acabam mandando uma mensagem. Moema Anútil, o senhor acho que lembra muito bem, é irmã da ex-governadora Yolanda. Ela disse: o doutor Genilson é muito eloquente. Gostaria que ele falasse sobre o aposentado do Acre Previdência em relação ao aumento. E aí, deputado? A bola com o senhor. Muito obrigado a Moema pela audiência. Os aposentados do Acre ficaram muito chateados no dia de ontem, por conta que esses 5, a única parte que vai chegar até eles, de toda essa luta que foi feita, são os 5,4%. E que os auxílios que o governo concedeu para quem está na ativa não chegará até eles. E essa turma é a turma que já ajudou a construir o Acre, o serviço público, na educação, na saúde, na segurança ou em qualquer setor. E eles estão já numa fase da vida, como o nome diz, aposentados, mas na aposentadoria não vem só o descanso, vem a dor, vem as doenças, vem os problemas de saúde e necessário ir no médico, remédio. Então, assim, 5,4% chegando para eles. O que vai ser isso, num salário mínimo? Difícil. Então, estão todos muito chateados. Lamentavelmente, nós fizemos a luta pelos 10%. Até mesmo para tentar comparar com a inflação do último ano, mas o governo entendeu que não era possível. Nós não tivemos o convencimento desse entendimento do governo, porque ele não apresentou de forma transparente os números do Estado. Não houve isso? Não houve. De forma clara, objetiva? De forma clara, objetiva. Olha, o dinheiro que nós temos é esse,
aqui no Estado e a quantidade de servidores são essas que estão pedindo, o impacto vai ser esse, ou seja, nós não vamos pagar salário se a gente der os 10%. Não nos falaram isso, não nos mostraram por A mais B que isso poderia acontecer. Então, nós apresentamos a emenda, mais de 10 deputados assinaram, houve ali alguns deputados que, em função do seu posicionamento, perderam cargos no governo, saíram da base do governo, e que o desdobramento é em função dessa luta, que eu considero uma luta histórica. Vou deixar isso para a Rosana, porque desmontaram até mesmo o plano de carreira e salário dos servidores da educação, e isso é tarefa para ela explicar aqui, né, que foi uma injustiça muito grande. Eu tenho uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer. Uma internauta perguntou o seguinte, de forma hipotética, olha só o preço de ser candidato, de ser pré-candidato. Pergunta para o doutor Genil, se ele fosse ele o governador, qual seria o nosso reajuste? Olha, é exatamente a resposta que eu estou dando para a pergunta que você me fez, né? Eu teria que estar com as planilhas na mão, né, para que eu pudesse, a partir das planilhas, dos valores, né, dar aquilo que o servidor merece e que o Estado permite, né? Com esses números na mão, entendendo, por ser servidor público também, entendendo a importância desse personagem na construção social, eu ia fazer o esforço para dar o melhor possível. Por falar nisso, deputado, como é que ficou o outro embate à parte, né, entre os médicos e o governo em cima daquela proposta lá, desde o tempo da pandemia e tal? Não ficou, não avançou. Não avançou em nada? Não avançou. O senhor participou até também daquelas reuniões lá, né? O governo... O doutor Guilherme Purich, ele ficou... muito chateado. Em alguns momentos até se exaltou, né? Se exaltou porque ficou indignado, né? Ficou indignado porque já são 3 anos. Vou te dizer, essa turma da saúde, que eu sou servidor da saúde, essa turma da saúde votou em peso no atual governador. Eu chegava nos lugares onde tinha servidor da saúde, nos ambientes, ia conversar com eles, e todos eram Gladys, a maioria era Gladys. A gente tentava ali convencer, né, porque eu não votei no Gladys, não apoiei, em votar no Marcos Alexandre, mas a turma dizia, olha, Genilson, não, mas o Marcos aqui... Genilson, seguinte, nós já tomamos a nossa decisão. Então votou porque houve muita esperança, queriam mudar. Isso é verdade. Eu acho que foi a secretaria que votou mais. Acho que 80% a 90%. Mais ou menos isso. Então a turma ficou muito esperançosa, cheia de expectativa. E o que aconteceu, né, no último ano, agora nada chegando de forma significativa, então a turma está indignada. É assim a vida. Difícil. Deputado, afinal de contas, voltando ainda à pré-candidatura, o ex-senador Jorge Viana convidou a vereadora Michele Melo, do PDT, vice-presidente da Câmara, assim como o senhor é vice-presidente da Assembleia, a ser candidata ao governo, provavelmente pelo partido, pelo PDT. Como é que o senhor encarou isso? Olha, eu acho que é um direito dele, né, fazer esse convite. Eu vi lá no jornal que, de fato, foi feito o convite. E a Michele é uma jovem mulher que está entrando na política, muito entusiasmada e que também dialoga com uma série de assuntos que são importantes na construção de uma sociedade melhor. E eu vejo que, com muita naturalidade, e faz parte da construção política. A questão que eu me posicionei ali foi só porque divergi de uma estratégia, né, que eu vi ela acontecer na última eleição e que não deu certo, né, que é aquela estratégia, vamos fazer o seguinte, vamos caminhar aqui e lá na frente a gente decide quem vai para determinada coisa. Esse modelo a gente já viu ele ser reproduzido e não dá certo. E por que não dá certo, deputado? Porque o que ocorre? Quando você vai jogar futebol e que você não sabe qual é o posicionamento que você vai jogar, né, você pode estar, de repente, dando falta no outro sem perceber. Né? E quando chega lá na frente para juntar, tem um machucado, já tem recebido cartão amarelo, tem outro fraturado, tem outro com cartão amarelo e às vezes não dá para juntar. Então é melhor que a gente faça as conversas antes, a gente chegue a entendimentos, né, e diga, olha, vamos caminhar dessa forma, beleza? Beleza. Então, vamos. Né? Esse é o meu ponto de vista sobre essa questão. Porque alguns até chegaram a jogar lenha, né, na fogueira. É natural, né? É do processo, é do jogo, da política. Né? É verdade.
Deputado, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela entrevista. Caso o senhor queira acrescentar algo, vou falar alguma coisa que o senhor, ao sentar aí, estava disposto a falar e eu, por um motivo ou outro, acabei não dando a oportunidade. Fique à vontade agora. Olha, eu vou só lhe agradecer e vou terminar aqui, porque a Rosana está esperando aí. Eu não vou deixar ela esperando, porque ela tem muita coisa para falar também, né, sobre as greves de ontem. Eu queria lhe agradecer, parabenizar pela programação e dizer que para mim Está gostando da TV Rio Branco Cultura agora? TV Rio Branco Cultura, fico muito agradecido, né, pela oportunidade aqui, também pela dinâmica, né, a maneira que você faz as entrevistas. Agradecer ao espaço e dizer que estamos fazendo o maior esforço possível. O senhor é o primeiro deputado a ser entrevistado nessa nova... Olha, eu fico honrado, viu? E o primeiro pré-candidato também. Não, primeiro não. Pré-candidato é o segundo. Conversei com o Robson. O Robson teve aqui. Isso. Então, só agradecer, viu, Muniz, o espaço. Mais uma vez, parabenizar você pela programação e toda a TV Rio Branco. Muito obrigado. Sucesso aí. Ok? Valeu. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para conversar com a presidente do Sinteac, a professora Rosana Nascimento. Agora faltam 19 minutos para as 2 da tarde. Até já.